Bom dia, vamos dar início a mais uma mentoria da trilha 2, a nossa quarta mentoria. Ah, bom dia a todos, todas e todes. E vamos falar hoje sobre o último assunto ainda sobre o HTML, né? A gente vem revisando os conceitos da trilha 1 e a gente estava vendo outros conceitos, né, que não foram vistos, mas que complementam, né, os sites, informações importantes que todo profissional, né, deve saber nessa área de front aí que a gente está vendo. Então, hoje a gente vai falar sobre formulário, tabelas e iframe. Formulário, a gente já viu na trilha 1, né? Vocês colocaram um formulário no site de vocês, só que a gente consegue colocar muitos outros atributos dentro de um formulário, né, para deixar ele mais completo. Agora a gente tem que pensar, né, que a gente tá avançando nas trilhas, o site vai ter um back-end, e talvez esse back-end vá receber informações através de um formulário. Então, para isso acontecer, ele precisa ter outras propriedades que o da primeira trilha não tinha, né? Então, a gente vai ver todas essas outras propriedades que a gente pode acrescentar no formulário. Claro que não é obrigado colocar todos, né? A gente está vendo todas as possibilidades, e aí vocês vão olhar para o formulário de vocês e vão readaptar ele. Vão pensar, aqui eu posso acrescentar mais isso, mais aquilo, né? Conforme que a gente vai ver hoje, e também que vocês vão ver no conteúdo aí da semana. Nessa mentoria a gente vai falar de tabelas. A gente não viu tabelas na trilha 1, mas a gente tem sim as tabelas, a tag para criação de tabelas, né? Também faz parte do HTML. E em que momento a gente usa uma tabela? Quando a gente quer fazer algum tipo de organização de dados, né? A gente não vai usar uma tabela para criar um site inteiro, por exemplo. Isso se fazia antigamente, quando o HTML começou. Por que que a gente não usa tabelas? Porque as tabelas não são responsivas, né? Aqui nessa trilha a gente também tem, agora quando começar o CSS, a gente vai começar a falar também sobre responsividade. E a estrutura das tabelas, elas não são responsivas, elas são um pouquinho só, né? Mas não servem, né, para a gente criar um site inteiro. Então, sempre cuidem, a gente vai usar uma tabela para montar, esquematizar alguns dados, né, para exibir eles de forma melhor, porque eu posso fazer tudo que eu faço na tabela também, essa organização, né, de deixar lado a lado, colocar a borda, sem as tabelas. Mas elas existem, né? É uma estrutura que existe também em algum momento aí vocês podem usar. E, os iframes, que também a gente viu lá na trilha 1, incorporando, né? Um vídeo do YouTube, incorporando o mapa. Só que a gente pode usar a tag iframe também para exibir outros sites, né? A gente vai ver também que isso pode não ser uma boa prática, porque se o site sair do ar, vai ficar um quadrado em branco no teu, né? Tu não vai conseguir exibir também. Então, mas é um recurso, né, que a gente tem, e aí, como a gente sempre fala, né, em algum momento, sei lá, do site de vocês, a gente vai usar. Para vídeos, a gente usa bastante, né, para plataforma. Porque aí a gente não precisa, na hora que carrega o site, a gente vai usar a plataforma do YouTube, por exemplo, para carregar aquele vídeo, né, não o site. Aí isso influencia no desempenho, né, tempo de carregamento e tal. Então vamos lá. Os formulários, né? A gente pode ter formulários de todas as formas, jeitos e possibilidades. Eu vou mostrar um exemplo também que eu tenho aqui para vocês, mas este aqui também da imagem, por exemplo, né? Eu posso ter um formulário com fundo colorido, separado por campos, né? Dependendo das informações que ele vai receber. Consigo colocar imagens, ah, personalizar, né, esses inputs também, né, deixar fundo branco, como esse aqui, o resto verdinho. Então, tem infinitas possibilidades, né, com CSS em cima do formulário.
Formulário não é só aqueles inputs que a gente vê, né? A gente pode fazer muita coisa bem bacana com formulários. Então, são usados para coletar informações, né? O uso geral deles para a gente revisar. São usados para coletar informações dos usuários em uma página da web. As informações são enviadas para um servidor da web usando o método HTTP, que a gente vai falar lá na trilha 4, quem é o método HTTP, como usar, né? Só que a gente pode usar esse método especificado na tag form. A validação de formulários é feita usando JavaScript, então os campos ali, né, para a gente se garantir que a pessoa tenha digitado os dados corretamente, a gente faz validações. A gente fala bastante em validação na trilha 3 e na 4 também, né? A validação dos dados. Vocês já devem ter ouvido falar esse termo também, né? Por exemplo, se eu tenho um campo CPF, eu tenho que me certificar que aquele CPF tem o número de dígitos certos, né? Ah, a gente vai criar um formato para aquele que já deixa, né, o CPF prontinho, 3 números, ponto, 3 números. Então, a gente consegue fazer todas essas coisas através do JavaScript no formulário. Ok? E a gente chama também de validação, né? Por exemplo, se o usuário digitar um texto no lugar do CPF, tem que dar erro, né? O CPF é apenas numérico, e assim como outros exemplos que a gente tem por aí. A tag form pode ser estilizada usando CSS para melhorar a aparência e usabilidade do formulário para os usuários, né? Como aquele que eu mostrei antes ali, deixar ele verdinho e tal. Depois eu vou mostrar outro para vocês aqui também. E alguns atributos, né? Relembrando, o que que é um atributo? É um complemento da tag. São coisas que eu coloco junto com a tag, né? Para ela melhorar sua funcionalidade ou para aprimorar, né? A sua funcionalidade. Então, por exemplo, no formulário eu tenho os atributos actions. Depois lá no material tá tudo explicadinho, bonitinho, tá? Com exemplos para vocês verem. O action que especifica o URL do script do lado do servidor que processa o formulário. Então, quando eu tiver um form, action e a URL, né, para onde esses dados vão ser enviados. Então, o action vai enviar os dados, né, lá para o servidor. O método que especifica o método HTTP a ser usado para enviar as informações do formulário. Então, eu tenho métodos, né, de como essas informações vão ser enviadas lá para o meu back-end depois. Isso aqui vai fazer mais sentido para vocês depois, lá na trilha 4, quando a gente vai falar desses métodos. O EncType, que especifica como os dados do formulário devem ser codificados antes de serem enviados. Então, tem uns padrões ali, né, que a gente pode especificar como esses dados vão ser enviados. O required é usado para especificar que um campo é obrigatório e o usuário deve preenchê-lo antes de enviar o formulário. O required, quando a gente usa ele nos campos, ele não deixa passar em branco. É como quando a gente está preenchendo um formulário e passa algum, né? E tenta enviar, e ele volta dizendo que aquele campo não foi preenchido. É porque ele tem esse atributo required que obriga, né, a esse campo ser preenchido. Aí eu tenho alguns exemplos aqui. Um form, um action, vai ser enviado para a página de destino PHP com o método post, tá? Eu vou ter um label que vai ter um. Não é um ID nem uma classe, tá? É um atributo nome, que é onde será mostrado na tela a palavra nome. Depois, nos inputs, eu tenho os tipos, né? Que texto, e-mail, número. Vocês já conseguem especificar agora aqui na trilha 2 que tipo de dado o input vai receber, né? Se vai ser um texto, se vai ser um e-mail, se vai ser numérico, né? Já podem deixar isso pronto. Os IDs, né, que a gente já falou sobre ID lá na trilha 1, inclusive a tarefinha que eu vou deixar para vocês hoje, vocês vão trabalhar bastante com IDs e classes, né? Aí só relembrando, o ID é um identificador único de cada tag, né? A gente não repete ele em
mais de uma tag no site, cada tag vai ter seu ID único, e as classes aí sim, eu consigo criar uma classe e usar essa classe em vários lugares, né? Aqui no formulário, a importância do ID é que quando eu for pegar a informação do campo, eu vou pegar essa informação para fazer uma validação, por exemplo, através do seu ID. Então, é importante todos os inputs já terem um ID, né? Para quando estiver lá no JavaScript, quiser pegar esse valor aqui, colocar numa variável, por exemplo, né? Ou testar se é um texto mesmo, ou se é numérico. Ah, o nome, né, do input, que é nome também, aqui eu coloquei os nomes respectivos ao que o input vai receber, tá? Isso aqui é uma prática para a gente lembrar na hora que a gente está no JavaScript, em qual input a gente está, né? Isso facilita a gente lembrar em qual input está. Por exemplo, aqui no do e-mail, eu tenho tipo e-mail, ID e-mail e name e-mail, né? Então, eu sei que quando eu estiver usando esses dados, eu estou me referindo ao input do e-mail, ou ao input do nome. E o required, né? Que a gente usa só assim, sem vírgula, né? Só com espaço, required, para forçar o preenchimento, para esse campo não passar em branco, certo? Outro label aqui, mensagem, uma text area, né, para receber um texto que vai ter 5 linhas e 40 colunas, né? Mas ele vai deixar a gente escrever, ele vai abrir uma área, né, de 5 linhas para a gente escrever. E o input type submit, que é o botão. Então, a gente não vai criar um botão dentro do formulário, a gente vai criar um input do tipo submit, né? Que tem um value enviar. Esse value aqui também a gente usa lá no JavaScript para validar, né? Para deixar ele ativo, por exemplo, ou inativo, ou deixar ele ativo só depois que todos os campos foram preenchidos, né? Então, são essas coisas que a gente vê acontecendo aí nos sites, né? A gente está preenchendo o formulário, o botãozinho do input lá está inativo. Quando eu preenchi todos, eu consigo clicar para enviar os dados. Este formulário possui 3 campos, né? Daí explicando ali o formulário, já comentei com vocês, né? O nome, e-mail e mensagem, cada campo é definido com um elemento input ou text area. O atributo ID é usado para associar uma etiqueta ao campo correspondente e o atributo name é usado para identificar o campo do lado do servidor. Então, o ID a gente utiliza mais no JavaScript e a etiqueta, né, o name, aquele que a gente usou aqui, esse name, vai servir de identificação daí lá na parte do servidor, né? Mas aí isso aí é um assunto mais para frente. O atributo action é usado para especificar a URL da página que receberá os dados do formulário após o envio, né? Então, também lá no back-end. Esse método, o método também é para o back-end, né? O atributo método especifica o método HTTP a ser usado para enviar os dados. No exemplo acima, o método post é usado. E o botão de envio é definido com um elemento input, né? No lugar da tag button, que a gente usava, que a gente usa, né? Também para criar botões. Sobre os métodos, né, o GET e o POST. O GET, ele envia os dados do formulário como parte da URL da página de destino. Os dados são visíveis na barra de endereço do navegador e podem ser facilmente acessados e modificados. Então, esses métodos, esse método, né, que a gente usa no formulário, ele pode ser usado de 2 formas, né, com esses 2 métodos. O método pode usar um desses 2 métodos. Por segurança, sempre usamos o post, né? Porque o get, quando a gente dá o enviar, se a gente olhar na URL, a gente consegue ver os dados do formulário. E a gente não quer que isso aconteça, né? A gente quer que isso se fique oculto para quem está preenchendo o formulário ou para outras pessoas que estejam vendo. Então, quem deixa os dados ocultos, invisíveis, né, é o método post. Mas sobre esses métodos e outros também a gente vai ver lá na trilha 4, né? Eu só trouxe aqui porque talvez se vocês estejam estudando, ou agora quando vocês forem estudar, vocês vejam, né?
Só para vocês saberem que é para isso que eles servem, né? Para depois, para o uso depois junto com o back-end. O elemento form. Existem vários tipos de elementos que podem ser usados em um formulário, né? Então, como eu falei, tem várias coisas que eu posso usar dentro de um formulário. Então, o input, né, que você já conhece, o elemento mais usado em formulários e permite que o usuário insira dados de diferentes tipos, como texto, número, data, hora, senha, caixa de seleção, botões de opção e botões de envio, né? Então, tem vários tipos de inputs. Então, vocês podem revisitar o formulário de vocês que vocês fizeram no primeiro site e dar uma olhada, né? Se vocês usaram o input, sei lá, de repente vocês estão usando input do tipo texto para a pessoa digitar um número, então vocês já podem, né, mudar isso, deixar para número, deixar alinhadinho. O text area, que permite ao usuário inserir uma quantidade maior de texto em uma área de texto expansível. O text area, ele dá a opção da gente esticar também, né, a caixinha de texto quando ela está pequena. O select permite ao usuário selecionar uma ou várias opções de uma lista suspensa. Todos esses que eu estou falando aqui tem exemplo no material, tá? Para vocês testarem depois. O option, que é usado com o elemento select, define uma opção que o usuário pode selecionar, né? Então, com o select e o option, eu posso criar uma listinha de opções para a pessoa clicar, né? O label é usado para associar uma etiqueta a um elemento de formulário para descrever o que o elemento faz ou que tipo de informação deve ser inserida nele. O field set e o legend são usados para agrupar elementos de formulário relacionados e adicionar uma legenda a eles. Esse aqui que eu mostrei para vocês primeiro, ele está separadinho dessa forma aqui com um legend, né? Um legend eu consigo usar, o field set ou legend eu consigo fazer essa separação aqui no formulário, né? Dá uma aparência mais bacana assim para o formulário. O button é usado para criar um botão personalizado que pode ser usado para enviar o formulário ou executar uma ação específica. Eu tenho o button, mas também tenho o input, né? Então, dependendo de como esses dados vão ser enviados, eu vou usar o button ou o input. E a tag form, que é a que envolve, né, todos esses elementos em formulário. Depois as tabelas. Gurias podem perguntar, tá? Se eu estiver indo muito rápido, qualquer coisa. É que as dúvidas eu acredito que talvez surjam, né, na hora que vocês estiverem estudando, lá lendo o material. Que aqui eu só trouxe umas pinceladinhas, né? Mas a gente tem muitas coisas que a gente pode usar no formulário. E as tabelas. A estrutura de tabelas, né? Podemos criar, sim, tabelas no HTML, né? Como aquelas tabelinhas que a gente cria lá no Word ou lá no Excel, a gente também consegue criar no HTML. Então, tenho vários. Como eu consigo fazer no Excel, né? Posso deixar uma coluna vazia, posso mesclar, né? Posso deixar uma coluna só com duas linhas, a segunda coluna com todas as linhas e assim por diante. Então, o uso das tabelas é quando eu quero organizar dados, né? Por exemplo, aqui, quero deixar nome, sobrenome, idade, né? Quero deixar uma tabelinha de itens. Consigo fazer de outra forma? Consegue. Com CSS a gente pode, né? Usando o Flex, por exemplo, deixar as propriedades lado a lado, colocar bordas, mas também podemos usar as tabelas, só pensando sempre que, né, que elas não são, a gente não consegue deixá-las muito responsivas. Então, por exemplo, se tu fizer uma tabela muito grande e quiser mostrar no mobile, já não vai dar muito certo, né? Ela vai começar a quebrar, não vai ser exibida, a gente não vai conseguir exibir ela toda. Ou vai ter que readaptar ela, né? Fazer muitas modificações para mostrar nos tamanhos de telas diferentes. Então, as tabelas em HTML são usadas para exibir informações tabulares em uma página da web. Então, eu tenho a tag table, né, para criar uma tabela, os TRs, que vão ser as rows, e os TDs, que vão ser as células, né, dessas tabelas, onde eu vou criar as minhas colunas.
também no material deixei bastante exemplos, né, de tabelas, de diferentes tipos de tabelas para vocês darem uma olhada. Então, elementos da table. Esses elementos são usados para criar a estrutura da tabela em HTML. A tag thead, então head, né, a gente já lembra lá de cabeçalho, é usada para definir a seção do cabeçalho da tabela, que normalmente inclui uma ou mais linhas de cabeçalho, né? Por exemplo, aqui o thead é essa parte verde. O tbody, que é usada para definir o corpo da tabela, que normalmente inclui várias linhas de dados, né? Então, é parecida com a estrutura do index, né? Do HTML. E a tag tfoot, que é usada para definir o rodapé da tabela, que normalmente inclui uma ou mais linhas também, né, com informações adicionais. Nesse exemplo aqui, o tfoot seria essa média roxinha. A tag tr é usada para definir cada linha da tabela, né, então t-row, tudo vai ter um T na frente, né? E dentro de cada linha, as células da tabela são definidas usando as tags th. Para cabeçalhos da tabela e TD para células de dados. Então, eu consigo especificar, né, o que vai ser um cabeçalho, o que vai ser uma célula simples dentro da tabela. Eu não vou criar colunas, né? Na verdade, eu vou criar uma linha e vou dividir essa linha em várias células, para vocês entenderem melhor a ideia, né? A tag caption deve ser inserida imediatamente após a tag table, né? Para estruturar. Por padrão, uma legenda da tabela será alinhada ao centro acima de uma tabela. A tag call group é útil para aplicar estilos a colunas inteiras, em vez de repetir os estilos para cada célula e para cada linha. E a tag call é útil para aplicar estilos a colunas inteiras, em vez de repetir os estilos para cada célula, para cada linha. Aqui ficou meio estranho, né? Mas no material está explicado bem como cada tag funciona, como usar, né? Com exemplos também para a gente estruturar. Mas, claro que aqui tem tags que complementam, como esse call group, né? Se eu quiser criar grupos de colunas, como a caption, para deixar organizado. É como se fosse a semântica da tabela, né? Mas, basicamente, eu crio uma tabela usando os TRs e TDs. E, por fim, para a gente terminar de falar do HTML, a gente vai falar do iframe. O iframe, vocês colocaram um iframe no site de vocês, colocando vídeos do YouTube e os mapas, né? A gente incorpora lá, ele já gera o iframe e a gente só copia e cola no site da gente. Mas a gente consegue usar iframes para mostrar outras coisas, né? Outros sites dentro do nosso site. Eu vou mostrar os exemplos aqui para vocês, para a gente comentar. A tag iframe é usada em HTML5 para incorporar conteúdo externo em uma página da web, né? Quando eu quero mostrar, por exemplo, um pedaço ou a página em si, né? Eu vou usar um iframe. A palavra iframe significa inline frame, quadro inline, que é uma janela em miniatura em que outra página da web pode ser exibida. Então, outra página vai rodar somente naquela janelinha ali, né? Como acontece com o vídeo do YouTube quando a gente coloca. Eu vou compartilhar a tela aqui para mostrar para vocês isso em código. Aí aqui, deixa mais um pouquinho, né? Então, junto com a tag iframe, a gente tem o atributo source da tag iframe e é usado para especificar a URL do arquivo ou recurso. Então, no source, a gente vai indicar, né, qual página vai ser mostrada naquele quadro. E iframe, se a gente para pensar, quer dizer quadro, né? Se você não usar o atributo scrolling, a barra de rolagem aparecerá automaticamente. Então, também tem a opção, né, de deixar aquele quadro sem a barrinha de rolagem. Vocês vão ver que ela gera, né? Quando o quadro não é suficiente para mostrar toda a página, vai criar uma barrinha de rolagem. Se a gente não quiser que ela apareça, a gente só usa o atributo scrolling no. E essa barra não vai aparecer. Ele suporta a incorporação de vídeos do YouTube,
assim como os mapas, né? Que vocês também incorporaram mapas. iFrame é dinâmico, né? Se a página atualizar, o iFrame também vai atualizar. E a tag iFrame tem a capacidade de se ajustar em relação aos plugins atualizados, se for usado lá no WordPress, por exemplo, né? Quando a gente cria sites através do WordPress, a gente usa muitos plugins, por exemplo. Ah, não deixe de tirar suas dúvidas, né? Criem tópicos nos fóruns. A gente tem o fórum lá para vocês tirarem dúvidas. Todo o material vai estar na plataforma. Hoje eu vou demorar um pouquinho para liberar o conteúdo, tá? Mas assim que eu conseguir, eu vou liberar para vocês. Então, se ele não for liberado logo em seguida, até o meio-dia, depois eu coloco para vocês, tá? E aí eu quero mostrar para vocês isso que a gente falou um pouquinho na prática, né? Vou mostrar a tela aqui no Visual Studio. Esse aqui eu vou deixar por último a tabela, porque vai ser a tarefinha de vocês, tá? Então, vou fazer um suspense aí. Sobre os formulários, né? Então, a gente pode deixar o formulário, né, mais completinho. Então, aqui eu tenho um exemplo de um form. Quando a gente, agora no exemplo, né, agora na trilha 2, vocês não têm o back-end ainda, vocês podem deixar o action só indicado como vazio, não precisa preencher. Só deixa o campo prontinho ali para futuramente usar um método nesse formulário. O label, aqui eu estou usando um span também, então eu consigo usar outras tags junto, né? Não necessariamente só as tags do formulário, posso usar. Aqui o spam eu já vou mostrar carregado o site para vocês, porque eu quero mostrar de uma forma diferente, né? Mas eu posso usar H1, eu posso usar um P dentro, né? Quero mostrar um texto dentro do meu formulário. Pode usar, né? Não tem problema. Ah, deixa eu carregar aqui que acho que vai fazer mais sentido para vocês. É para deixar ele como esse aqui, bonitinho, por exemplo. Aqui eu tinha colocado um frame, eu acho, e ó, perdi a conexão. Deixa eu espiar aqui de novo. O que eu tenho? Esse aqui, ó. Esse frame aqui eu vou comentar para ele não ficar atrapalhando meu formulário aqui. Então, ó, eu posso deixar um formulário bem clean, assim, também, né? Com imagens juntos. Esse aqui é responsivo, ó. Então, se eu tiver uma tela menor, ele vai se adaptar, né? A imagem vai subir, vai sumir. Ele fica menor, né? Conforme a tela fica maior, ele fica com mais espaço. Se eu diminuir a tela, vai ficar só os campos, né? Botãozinho enviar. Ó, aqui eu não tô validando, eu não tô usando o required, então ele deixa eu passar, né? Com os campos em branco. Mas eu posso usar o required para não deixar ele passar. Deixa eu botar aqui o required no nome aqui. Um required. Aí quando eu uso o required, se eu enviar aqui, se eu preencher aqui, deixa eu atualizar. Se eu preencher esse aqui, e tentar enviar, ó, preencha esse campo. Ele não vai deixar passar, né? Porque o required não deixa. Então, é aquelas mensagens que a gente vê, né? De validação de campo, que a gente chama. Depois, deixa eu ver outro exemplo. O Teams, ele me deixa nervosa, porque quando eu tô compartilhando, ele não abre as telinhas. Aqui para mostrar os iframes, né? Então, eu posso incorporar um iframe de forma simples, usando a tag iframe e especificando quem eu quero mostrar, né? Com o link apenas. Também posso redimensionar a largura e a altura que vai ser mostrado dentro do meu site. Ou incorporar ele, né? Como você já vem fazendo, o YouTube, né? Um vídeo do YouTube. Só que quando eu incorporo ele, quando eu pego a incorporação lá do YouTube, ele já me traz muitas outras propriedades, né? Que é da plataforma e tal. Então, por isso que esse iframe tem muito mais informações que esse simples aqui, que
que eu criei aqui na hora, né? Como uma tag simples do HTML, não incorporando de algum lugar. Então, deixa eu esticar esse aqui, estica. Então, ó, o que eu coloquei lá com o endereço do site, mostra num quadro, né? Esse que é o scroll que eu estava falando antes, se a gente não botar não vai aparecer, mas aí fica quebrado, né? A gente não consegue ver o resto. Ou do YouTube, né? Que daí ele traz o vídeo, já coloca ele direto, né? No nosso site. Como ele é inline, se eu colocar mais um quadro e tiver espaço, ele vai ficar do lado aqui, né? Ele vai colocar um do lado do outro. Mas claro que isso aqui eu vou conseguir ajustar, né? Esse posicionamento no CSS conforme aonde eu quero mostrar dentro do meu site. Tá? Então é bem simples a gente usar um iframe, né? A gente pode botar qualquer endereço aqui que ele vai mostrar no nosso site, né? Um quadrado com uma página. Então, o exemplo de um iframe que incorpora outra página. Então, esse aqui ó, seria o site lá da Visconti. E aí, essa semana, lembra semana passada que eu falei que vocês teriam uma tarefinha, né? Porque até agora a gente estava só vendo conceitos, né? Fazendo alguns ajustes nos sites. Mas a proposta é que vocês criem uma tabela periódica usando as tags de tabela. Então, vai ficar alguma coisa parecida como essa, né? Ó, o que eu falei da questão da responsividade, ó. A tabela, ela não é responsiva, né? Então, por isso que a gente não cria sites inteiros usando as tabelas, por esse motivo, tá? Então, o que que vocês vão fazer? Vocês vão procurar aí um modelo de tabela periódica, né? Existem várias imagens de tabelas de diferentes tipos, né? Se a gente procurar aqui por tabela periódica e, vir aqui nas imagens, tem vários modelinhos, ó, de tabelas periódicas. Aí uma dica, se forem criar a parte de baixo, né, o ideal é que crie, porque uma tabela completa tem essa partezinha de baixo. Vocês podem ocultar ou criar uma outra tabela para fazer a partezinha de baixo, tá? Então a gente tem vários modelos aí. Cada uma vai olhar um modelo e vai se inspirar, né? Ah, esse aqui eu gostei, vou replicar este aqui. E também daí pode subir no Git, né? Deixar como repositório, porque fica bem bacana, assim. Semestre passado, até pensei, eu vou tirar, né? Porque, assim, é um pouquinho trabalhosa, né? Se a gente olhar o código, a gente vai usar muita classe, né? IDs, então dá um código um pouco grande. Claro que a gente pode usar para criar a tabela usando só divs, né? E aí ajustando. Só que a ideia é que vocês criem com a table, tá? Com a tag, com a tabela. Com as tags de tabela. E aí se inspirem aí e criem um modelo. O pessoal falava para mim, Rafa, agora tu judiou da gente aqui, né? Esse código é grande. Mas assim, vai treinar bastante posicionamento, né? Ali vocês vão praticar a noção de qual ID tá com qual cor, qual classe eu tô aplicando aonde, né? Então é importante, assim, a gente ver esses conceitos, é legal ver esses conceitos. Quem é que levantou primeiro, a Dani ou a Ana? Falem aí qualquer uma das duas. Fala, Dani, tu já abriu a câmera aí, fala. Então, ô professora, para fazer a tabela, é para a gente pegar uma imagem, uma tabela, tá? Isso, Mas aí você falou que é para usar o Etherhead, né? isso. Que é para fazer parte a parte da tabela? Vocês vão montar ela toda, como eu mostrei ali naquele que eu tinha. Quando eu carregar meu site, eu vou ter minha tabela prontinha lá. Então, mas daí não vai pegar a imagem completa, então. Não, ele pega, quer ver, ó, vou compartilhar de novo aqui até. Isso aqui foram só para mostrar as imagens, né?
Mas olha aqui, ó, o meu site, ó, vou te mostrar aqui, ó. É um index e um style. Tá mudo, eu acho. Não te ouvi agora. Você pegou a tabela completa. Isso, ó. Eu fiz todo o HTML aqui, depois estilizei, né, no CSS e tal. E aí, quando eu carrego o meu index, é aquela tabela. É esse aqui. Sim, Então, vai ser um site que vai ter só uma tabela para mostrar. entendi. Então vai ser bem trabalhoso. É um pouquinho, mas assim, treina bastante, né? Borda, colocar o número como sobrescrito, centralizar. Vários conceitinhos que vocês viram na trilha um, vocês vão É, usar para criar essa tabela, entende? tá É um bom, vi pouquinho agora. trabalhoso, mas é um exercício que traz bastante, que relembra bastante conceitos que vocês já viram. Tá? Compreendi E agora. não me xinga muito, tá? Não, professora, fica tranquilo. Tá ajudando a gente a aprender muito, É, então, do processo. Mas mas qualquer coisa a gente vai recorrer, tá, professora? Pra gente não, ficar. pode perguntar. Fica à Eu já vontade. vou começar a perguntar. Olá, tudo bem? Eu Tudo vou bom? esperar a outra menina que tinha falado que A, ia. a, a Ana, Ana, tu quer falar alguma coisa? Tu tinha levantado a mãozinha? Ana Clara? Ana, acho que não. Então Olha, fala, Rosana. eu já olhei a tabela agora, levei um susto. Agora só me diz, só me dá mostra, por favor, no seu código, onde é que tem aqueles números menorzinhos, por Ah, favor. que ele é um recurso que a gente usa, que é o sobrescrito, quer ver? Nossa Ah, colega. deixa eu ver. Onde é que eu botei aqui? Nitrogênio, sódio. Tá, eu tenho o H5, que é o 19, o K e o potássio. É o H5 que vai ficar em cima, né? Tô localizando aqui a gente podia ter inspecionado lá, ficava mais forte. Olha, só uma estilização normal. A margem top, né, para ir para cima. Deixa eu inspecionar aqui. Vamos por aqui que fica mais simples. Eu não tinha conseguido pensar o que que era, como esse número ia. Ó, aqui eu tenho um TD, que tem os elementos, tá? É, tu pode usar de várias formas. A gente tem o sub, a gente pode usar a tag sub. Aqui eu só coloquei para cima com CSS. Não tem nada de. Só botei o top zero, né, para ele subir. Esse, esse unzinho aqui. Ah, Mas tá bom. a gente tem a tag sub sob. Acho que na primeira ou segunda aula da trilha um a gente viu. Mas se tu pesquisar como deixar um número sobrescrito, né? Sobre em cima e sub embaixo. Uhum, Aí tu vai achar. Ou com as propriedades. O Flex, não sei se vocês lembram ainda, mas a gente tem as propriedades do Flex também que a gente pode deixar. tá bom, então. Obrigada, viu? Tá? Vocês vão pensar em mim essa semana. Assim, ah, a Rafa se puxou agora nessa tarefa aqui. Então, vocês conseguem. Vai ficar bem linda, tenho certeza. A Ana, não sei se a Ana saiu, se não tá podendo falar, tinha levantado a mãozinha. Gurias, mais alguma coisa? Não? Vocês vão pensar na tabela agora? Então, eu vou sair Mas é o agora. mesmo, só uma semana. Não, uma semana com uma semana de atraso, É caso bom, não então. consiga. Eu Tá sempre vou certo. deixar uma semana a mais para vocês aí, que eu sei que o tempo é curto, né? Apertado, Tá certo, então. Obrigadinha. tá bom? Mas vocês vão ver que depois que fizer a primeira ali, aí, claro, tu fez a primeira, depois é só replicar, né? Tu não vai precisar fazer tudo de novo nos demais. A gente tem que, né, usar a lógica ali para fazer. E depois que pegar a estrutura da tabela, pode colocar linhas, pode depois ocultar. Tem várias, né, para deixar aquele espaço ali entre o primeiro e o último, né? Tu pode criar uma TR, usar o call group, aquele que agrupa, né, que mescla para deixar só o primeiro e o último.
Façam de cima para baixo, né? Fica mais fácil fazer de cima para baixo a, a tabela. Aí vocês conseguem ir montando, né, conforme vocês vão fazendo. Tá bom? Então, um beijo. Alguém mais quer falar alguma coisa? Não? Por enquanto é só, professora. Na hora que tiver atividade, vai surgir dúvidas. Não, mas aí podem perguntar, que eu estou à disposição, né, para ajudar vocês. Tá Tá certo. bom? Muito obrigada, viu? Bom dia. Bom dia para vocês também, boa semana. Tchau, tchau. Tchau. Ok, Rafa. Tchau, tchau. Tchau, Ana. Tu ia